Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Fala Que Vende, nosso podcast. E hoje eu tô aqui mais uma vez com meu irmão Gustavo Genari. Seja muito bem-vindo, irmão. Fala Pedrão, fala galera. Pô, muito feliz de estar aqui hoje, trocando essa ideia. Fazia um tempo que a gente ficou sem gravar. Um pouquinho aí já deu tempo de dar saudade, né? Já estamos animados aí para esse episódio e vamos para cima. Muito bom, muito bom. E hoje nós temos aqui um convidado super especial, um grande amigo também de longa data. Ele que é especialista em gastronomia funcional. Tem gente que cozinha bem, tem gente que empreende bem. Esse cara, ele conseguiu unir as duas coisas. A própria cozinha, ele é chefe e empreendedor. Começou a história dele como muita gente do fundo do quintal da mãe, e hoje ele tem uma empresa que conta com mais de 10 lojas, tá com 10, abrindo 2 já na sequência. E eu gosto muito de falar que ele é um cara, a gente até tava conversando agora, ele é um cara que ele não abre uma por vez, ele abre de 2, 3, 4 de uma vez. Então, com certeza vai agregar muito com o nosso bate-papo hoje para vocês que acompanham a gente. Então me ajudem a receber como ele merece, Hugo Leonardo. Seja bem-vindo, irmão. Opa! Fala, galera, tudo bem? Pedrão, obrigado aí pela recepção, pelo convite principalmente. Gustavo, um prazer enorme aqui te conhecer. Cara, tô muito feliz de estar aqui hoje, tenho certeza que vai ter muita coisa legal aí pra gente conversar com o pessoal, agregar com a galera. E vamos falar de venda, vamos falar de empreendedorismo, vamos pra cima. Muito bom, muito bom, muito bom. Hugão, a gente gosta de começar o bate-papo sempre ouvindo um pouco da história de cada convidado, então, até mesmo pra galera te conhecer e poder se conectar. Quem é o Hugo? De onde ele veio, pra onde ele vai? Maravilha. Eu me chamo Hugo Leonardo, no meu Instagram é Hugo Leo Chef, como as pessoas conhecem. Eu tenho 27 anos e sigo na carreira da gastronomia, que foi o meu foco aí principal durante a minha vida. Para o pessoal entender como que eu fui para esse mercado, eu já nasci sendo dono de uma filha de restaurante, de uma dona de restaurante. Então a minha mãe, ela tinha um restaurante do lado do meu colégio, então eu já nasci naquele ambiente. Literalmente, quando eu tinha 1 ano, ela já tinha um restaurante, era do lado do meu colégio, eu vivia lá. Ela até brinca que eu brincava com as latinhas de milho e ervilha quando eu era criança, arrastava caixa de cerveja, esse tipo de coisa. Então eu já estava dentro desse ambiente. Quando eu tinha mais ou menos 14, 15 anos, a minha família passou por um momento financeiro muito difícil, o restaurante quebrou, veio à falência. Quando ele veio à falência, como eu já trabalhava ali, eu fui começar a trabalhar com restaurante. Então eu fui garçom, fui chapeiro, fui cozinheiro, fui barman, todos os ambientes e os lugares que tem dentro do restaurante eu já executei a função. E aí, mais ou menos com 17, 18 anos, insatisfeito que eu estava ganhando, estava fazendo faculdade, decidi empreender, chamei mais 3 amigos muito corajosos, que a gente tinha uma banda junto na época, juntamos o dinheiro 1 ano e fomos para o Rio de Janeiro para abrir um restaurante e tocar a nossa banda lá. Então, quando eu tinha 19 para 20 anos, eu já estava com o meu primeiro negócio, com ponto físico, tudo, já executando a função de cozinheiro ali. Nessa época eu não tinha formação nenhuma, tudo que eu tinha aprendido era com a minha avó e com a minha mãe nos lugares que eu trabalhei. Eu fui fazer minhas especializações bem depois, aos 24, tudo. Fiquei no Rio de Janeiro por esses 4 anos, depois com uma vontade de voltar para Maringá, eu vendi a minha operação lá, graças a Deus vendemos muito bem. Então eu já fiz um exit aí. Legal. É bem legal ter essa experiência. É bem difícil também, né? Tanto que quando o pessoal começa a fazer valuation, eu fico assim, cara, a hora que você for vender, você vai ver que o buraco é mais embaixo. Essa planilha de Excel não é assim que funciona. Mas aí vendi um restaurante no Rio de Janeiro, voltei para Maringá e montei a Marombita com o dinheiro da venda de lá. Legal, muito bom, cara, muito bom. E você começou desde pequeno, isso é fundamental, né? Você falou assim, comecei desde pequeno e fiz as formações depois, mas eu acho que esse aprendizado de pequeno com mãe e com vó vale mais do que o que a gente aprende através de pessoas graduadas. E, cara, até porque o exemplo arrasta, né? Então você nascer, crescer nesse ambiente, ver tudo isso que está acontecendo, eu acho que deve ter sido um aprendizado muito grande, mesmo sem ter sido intencional na época, né? Exato. Tem um ponto importante sobre isso, que eu nunca cresci com meu pai. Então a minha mãe, ela sempre foi o exemplo de trabalho para mim. Então às vezes a gente se inspira no pai, né, para seguir os passos, alguma coisa. Eu já cresci com a minha mãe, sempre vi ela trabalhando demais e principalmente prosperando, cara. A minha vida assim foi muito louco, porque quando eu tava na infância, minha família era próspera pra caramba, sabe, cara? Coisa assim da gente ir pra resort hotel 4 vezes no ano, era um negócio desse. Aí quando eu comecei a fazer 12, 13, ela quebrou. Então eu tenho muito a aprender com ela, muito a se inspirar, porque ela realmente construiu uma vida assim, ficou bem, sabe, financeiramente através de vender comida.
Só que depois, por má administração e má gestão, hoje a gente sabe muito bem onde foram os erros dela, ela veio a não conseguir continuar o negócio. Muito bom, cara. E eu vejo muito isso que você citou, que é, a gente vê tanta gente se frustrando antes de começar, né? Como você falou, para nós homens, a referência é o pai. Você não teve essa referência e mesmo assim você não deixou a peteca cair, né, irmão? Você foi, fez acontecer e tá aí. Por isso que você tem o resultado que você tem. E até aproveitando esse gancho, cara, foi muito rápido o teu crescimento, né? Você vem desde pequeno construindo isso, mas você montou 10 lojas nos últimos 3 anos. Isso é um resultado muito expressivo e intenso. E a primeira pergunta que eu tenho para te fazer é: o que nunca mudou em você desde quando você era criança até hoje? Pergunta profunda. É. Cara, paixão por atender bem. Eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de servir, desde quando eu era criança. Então, assim, quando a gente começou a crescer o negócio, eu fui me tornando, tendo muitos funcionários, esse tipo de coisa, muito fornecedor. A minha maior dificuldade foi ser duro com as pessoas. Porque até pelo fato de ter sido criado pela minha mãe e tudo, algo assim que eu sempre tive por natureza foi o servir com educação e tudo. Então, assim, cara, atendimento é uma coisa que eu tenho que ficar muito em cima do pessoal, porque pra mim é natural e muito. Eu não tenho que fazer força pra atender uma pessoa bem. Então, assim, uma coisa que nunca mudou em mim, sempre desde criança, foi paixão por servir, sabe, cara? Que legal, muito profunda a tua resposta também. E eu acho que, assim, até pegando esse exemplo de vida que você trouxe, que vocês eram uma família próspera financeiramente e depois tiveram um momento de dificuldade, onde teve a quebra da empresa, a falência da empresa. Eu acho que dá para trazer um aprendizado muito bacana aqui, que é ninguém é bem, ninguém é rico, a gente está. Né? Então, hoje a gente está. E isso tem que nos trazer um senso de humildade. Né? Porque hoje, com essa popularização, com esse acesso a mídias sociais, as pessoas querendo ser o que não é, ou querendo mostrar como está, como se aquilo fosse algo absoluto, mas a gente está. A gente está. A pandemia nos mostrou isso também. Um vírus veio, matou muita gente, então a gente está bem hoje, a gente está rico hoje, a gente é próspero hoje, mas amanhã a gente não sabe. Então isso tem que nos trazer para um lugar de humildade. Então, nos colocar nesse lugar de humildade e, consequentemente, né, sendo humilde, eu acho que é a melhor forma da gente servir. Né? Sendo humilde, a gente serve com mais qualidade. Total, total. Hugão, mãe tende a ensinar muito, né? Mãe e pai. E no teu caso foi mãe e vó. Quais foram os maiores aprendizados que você teve com elas com relação à disciplina e constância? Cara, trabalho duro. Com certeza, sim. A minha mãe, cara, ela é o pessoal usa o termo pé de boi, sabe? Pra trabalhar, velho. Porque, assim, cara, ela tem uma energia, assim, que eu invejo ela, sabe? Pô, ela tá com 67 anos, ela toca uma das nossas unidades hoje. E, assim, cara, galera que trabalha lá com a gente passa mal pra ela. Assim, questão de força mesmo, de disciplina, de estar ali. Ela chega às 6 horas da manhã, ela me ajuda pra caramba. Tem evento, ela fica lá. Tem entrega, hoje mesmo é um sábado, a gente vai ter uma entrega pro time do Maringá. Até depois, se a gente quiser abordar esse ponto, é bem bacana. Ela vai fazer a entrega sábado, 7 horas da noite. Então, assim, cara, ela tem uma força, uma energia. Os dias que precisa, fica na empresa das 6 da manhã às 8 da noite. E, cara, eu sou mais novo, eu tô na idade de construir. Eu fico das 6 da manhã às 10 da noite praticamente todo dia, minha rotina. Mas, cara, na idade dela, tendo essa força que ela tem, ela aguentar fazer isso com um sorriso no rosto ainda, porque é um ânimo, assim, violento. É trabalhar isso aí e dar 7 horas da tarde, vamos tomar uma cerveja e bater papo? É uma energia desse nível, assim, da minha mãe. Quem convive com ela sabe, os colaboradores sabem disso, nossos familiares sabem disso. Então, assim, o exemplo de trabalho duro que eu tive dela foi sensacional. E quando eu era criança, o restaurante dela abria de segunda a segunda, cara. Então, assim, ela trabalhava de segunda a segunda e eu, obviamente, via aquilo, né? Então, assim, foi um exemplo muito forte, assim, de trabalho duro, velho. Muito bom. E a gente vê tanta gente fazendo tanto corpo mole, né, cara, pra trabalhar, e não só pra trabalhar, pra se cuidar e pra todas as áreas da vida, né? É uma geração que tá vindo muito fraca, muito frágil, né? E as pessoas, elas se vitimizam muito esperando que a motivação faça as coisas acontecerem.
E, na verdade, a gente, de 7 dias da semana, a gente acorda motivado 2, né? Ninguém Certo. se motiva porque tem que acordar pra trabalhar. A gente se motiva com o Pix na conta. A gente se motiva com a confirmação da passagem aérea comprada pra viagem, né? Os boletos pra pagar. Com os boletos pra pagar, ninguém se motiva. Ou se motiva, né? Cara, muito bom, Aham. muito bom. Quando veio a tua fase do Rio de Janeiro, que você falou que foi uma fase de exit, inclusive, que é uma experiência, você era novo, né, velho? Então, nós, homens, principalmente, né, as mulheres também, eu vejo muito homem falando sobre isso, tá muito em alta esse assunto, preciso fazer o exit da minha empresa e tudo mais, e é uma coisa muito difícil, né? Aham. Primeiro porque você precisa começar, então para começar você tem que ter uma ideia e um capital. Segundo que você precisa fazer dar certo. E no Brasil, um negócio para dar certo, ele precisa de pelo menos 2, 3 anos de teste. Então você já abre um negócio sabendo que você tem muita chance de não dar certo em 3 anos. Então você trabalha Sim. 3 anos ali pagando conta e se tiver sobrando, graças a Deus. Como que foi essa experiência para você? O que deu certo, o que deu errado? Cara, o restaurante no Rio de Janeiro chamava Caseirinha Express. Nós criamos um modelo inspirado num restaurante aqui de Maringá. Ou aqui de Maringá não. Ali de Maringá. Cara, de prato feito que sai em 5 minutos. Essa era a tese do restaurante. Eu tava debatendo o que a gente ia montar. Foi a primeira vez que eu fiz um business plan. Eu queria montar um negócio de coisa natural e saudável já naquela época. Só que aí quando a gente botou na conta, viu que a conta não fechava, pelos aluguéis que a gente tinha no Rio, tudo. Aí eu fui atrás desse modelo de prato feito. Estudei esse modelo, implementei ele. Por que eu falo eu e não meu sócio? Meus sócios, eles ficaram na administração, cara. A cozinha que montou, o cardápio, o que a gente vai vender, como a gente vai vender, era minha responsabilidade mesmo. Cara, abrimos esse restaurante no Rio de Janeiro. Primeiro dia, 72 pratos vendidos. Segundo dia, 102. Deu 2 semanas, estava vendendo 150 pratos por dia. Que isso. Maravilha. Cara, foi assim, surpreendente o resultado. O Rio de Janeiro é outro ritmo. Lá você vende o almoço das 11 da manhã às 4 da tarde. Então é outra pegada. Então, assim, cara, o restaurante deu certo muito rápido. Tomamos a pandemia, tínhamos dinheiro em caixa, não falimos. Rapou o nosso caixa só pra ficar vivo. Porque pensa, a gente era em 4 sócios, cortou a renda dos 4. Exatamente isso que aconteceu por 1 ano, né? E a gente não podia fazer delivery. Por quê? Porque o nosso restaurante era dentro de um prédio comercial e o prédio inteiro estava fechado. Então não tinha opção da gente, vamos vender pelo menos no delivery aqui. Não tinha essa opção. Quase quebramos, voltamos, reerguemos. Então quando a gente foi vender esse restaurante, cara, ele era uma operação extremamente saudável. Ele era numa praça de alimentação. Cara, fazia fila todo dia, era disparadamente a melhor operação, assim, a mais rentável, a mais tudo, cara. Então ele deu muito certo. E na época, o que ficava na minha cabeça? Ficava eu vendo certo o negócio de alimentação funcionando, dando dinheiro, e a banda não funcionando. E isso me machucava muito, porque a gente pegava todo o dinheiro do restaurante e botava na banda. Todo o dinheiro do restaurante e botava na banda. Cara, a banda ela é uma startup que não deu certo. A gente queimou uns 300 mil ali nos 4 anos, porque tudo o dinheiro que o restaurante fazia a gente jogava na banda e nunca tirou mais que R$1.000 do negócio. E vendo aquilo ali, até chegou o ponto que eu falei pra galera, eu falei assim, cara, eu vou mexer com cozinha mesmo, eu amo esse negócio, isso aqui é o que vai ser o caminho pra eu prosperar, pra eu virar gente mesmo no mundo, e eu vou vender minha parte. E quando eu falei de vender, todo mundo quis voltar. Aí a gente foi pra venda da empresa. Falou, beleza, então todo mundo vai voltar, já que o Hugo não vai ficar aqui, tudo certo, tudo. Beleza, vamos vender. Quando a gente fez o valuation da empresa, gosto de falar em números aqui pro pessoal Manda bala. entender, assim. Cara, a gente fez o valuation, dava R$500 mil. Um restaurante de 11 metros quadrados numa praça de alimentação do Rio. Cara, ninguém vai pagar meio milhão nisso. Só que na época a gente pesquisou Na tudo. época, né? Na época ainda. Isso foi 2022 que a gente vendeu o restaurante. Velho, $500 mil, pós-pandemia. Cara, a gente olhou e se você pegar se você baixar a valuation lá no GPT ou no Google e botar pra fazer a conta, cara, daria esse valor mesmo perante o resultado líquido que a empresa dava. Só que quando você vai para o mercado não paga. Não. É simples assim, cara. O mercado não paga. Cai 20%, 30% pelo menos. Né? Cara, muito. E por ser um momento pós-pandemia, aí a galera começou a vir com umas propostas assim, 100 mil, 120 mil, 130 mil. Até porque a galera devia imaginar também que vocês estavam vendendo porque às vezes tomaram um baque da pandemia, né? Então, pô, eles estão precisando de capital. Estão precisando de capital. Então eu vou fazer umas propostas aqui e o povo sem dinheiro também, né? É que, cara, quando você cria um negócio e você vai vender, você tem que tomar cuidado pra você não entrar num limbo. O que acontece? Às vezes você tem um negócio que ele é muito fácil de montar. E aí você vai para o mercado, não tem por que o mercado comprar esse seu negócio se eles podem abrir do zero mais barato. Hoje eu vivo essa situação. Hoje vem um monte de cara ali, uma vez por semana me oferece um negócio para comprar em Maringá. Cafeteria que tá quebrando, restaurante que tá quebrando. Aí o cara me liga e fala, eu quero 200 mil aqui, não sei o que.
Falo, cara, esse tanto de equipamento que você tem aí, eu monto uma loja dessa com 100 mil em um mês. Por que eu vou pagar 200? Ah, mas é o meu nome e tal, não sei o que. Cara, não tô interessado no nome do seu negócio. Eu crio, boto outro nome em 2 palitos. Então, quando a gente foi para mercado, os outros donos de restaurante, eles não compravam. Eles falavam assim, cara, eu monto um do zero para ter um negócio igual o seu. A gente investiu 45 mil para montar um negócio. A gente tava pedindo $500 mil. Ele tava validado, tava dando resultado. Mas um outro cara com experiência, velho, ele fala, velho, eu vou gastar 90, 100 mil, vou montar, não vou pagar 500. O mercado tava pagando 100, nossa melhor proposta foi 130 mil. E a gente, louco pra sair do Rio de Janeiro, pra tocar a vida. Quando a gente botou o restaurante à venda, demorou 10 meses até a gente vender. Esses 10 meses, cara, a gente com a vida travada. Você pensa, cada um querendo fazer outra coisa da vida, no Rio de Janeiro, longe da família, longe dos amigos, longe da namorada. Minha namorada era daqui. Eu tava maluco pra vender aquilo lá. A gente chegou a falar assim, não, velho, vamos aceitar esse dinheiro aí, que é melhor que nada. Depois a gente se vira. Aceitamos isso foi um dos primeiros milagres assim que eu tive na minha vida empreendendo. Aceitamos essa proposta de 130 mil do cara, mesmo sabendo que o restaurante valia muito mais. Não os 500, mas valia mais dinheiro. Aceitamos essa proposta. A praça de alimentação barrou. Barrou. Falou assim, a gente não vai vender pra esse cara, porque a praça tem que aceitar o comprador. Não, ele já teve um imóvel aqui alugado uns tempos atrás, eu não quero que esse cara compre. A praça barrou. Nós ficamos arrasados, cara. Nossa, tava voltando pra Maringá já, tocar a vida e tal. Resumindo, demorou mais 4 meses. Nesses 4 meses, a loja cresceu o faturamento, bombou de um nível violento. A gente juntou mais caixa. Quando a gente vendeu por 300 mil à vista no Pix. Caramba. 4 meses depois, cara. Então ali foi o primeiro momento que eu vi assim, eu senti assim, Deus falando assim, calma que eu tô cuidando. E nesses 4 meses, cara, a gente amadureceu mais, a gente ficou um tempo a mais lá, a gente saiu com um dinheiro muito melhor para recomeçar a vida. Fora o dinheiro que juntou em caixa, porque a gente não tava gastando nada, né? Então, assim, cara, a gente realmente saiu com um dinheiro bom para recomeçar a vida. Que se a gente tivesse vendido por aquele 130, Ia ficar mais apertado. cara, eu chegava pra Maringá, eu não conseguia fazer nada, cara. Conseguia fazer nada. E é aquele clichê, mas que se aplica muito ao caso, né? Os planos de Deus são sempre melhores que o nosso. Sim. Então, às vezes, no momento que barrou a negociação, vocês falaram assim, cara, e agora? Uma Tal. frustração absurda. Desanimaram e aí, pouco tempo depois, puf. É. E aí, não foi pelos 500, que era o que a planilha dizia que valia, mas a gente conseguiu vender pelos 300. Mais que o dobro, né? E, cara, aí que tá, a pessoa certa para quem você vai vender. Hoje, o meu modelo de negócio da Marumbita, ele é estruturado para um dia ou eu fazer M&A e vender parte dele, ou eu comprar outras empresas, ou eu vender totalmente. Eu vou ter um desses 3 caminhos. Eu já estruturo a empresa para isso, porque eu vivi aquilo lá atrás. Cara, esse meu restaurante, se eu não encontrasse uma pessoa que era o primeiro negócio dela, eu não vendia. A gente encontrou a pessoa que era o primeiro negócio, que ela queria um restaurante, que ela queria naquela região. Então, assim, foi divino aquilo. Senão a gente não conseguia vender aquele negócio, por mais que ele tinha números bons. O que eu tô querendo dizer pra galera que tá escutando a gente? Cara, você ter números bons no seu negócio não é o único indicativo que você vai conseguir vender ele um dia. Fazer um bom M&A, fazer uma boa saída, ou embolsar uma secundária que seja e continuar tocando ele. Cara, você tem que ver se o seu know-how é muito copiado de forma fácil, se tem quem vai te comprar. Hoje, se você me perguntar, eu tenho uma lista aqui de 4 empresas de alimentação que eu sei que quando eu bater um número X de faturamento, eles seriam possíveis compradores da Marumbita. Hugo, e, cara, aproveitando isso, legal demais mesmo. A Marumbita, você já começou a Marumbita pensando em um M&A, pensando em uma venda da empresa. Então, a construção dela, desde do planejamento que você fez, do plano de ação que você fez, o Day Zero ali, você já tinha essa visão de vender? Não. Ela foi se desenvolvendo. A criação da Marumbita tem um ponto engraçado, cara. Você vai ver que a gente vai pegar aqui vários milagres, assim, durante a história, assim, tanto minha quanto do grupo. Eu voltei pra Maringá com dinheiro pra comprar um restaurante rodando. Um restaurante de comida japonesa. Eu tava cozinhando já na época pra caramba e tal, gostando muito de oriental. Falei, vou comprar um japonês lá quando eu voltar. Ia dar o dinheiro do Rio de Janeiro, pegar um dinheiro no banco. Cara, eu pisei em Maringá, eu fiquei negociando com o cara 4 meses, tava certo já tinha visto restaurante, número e tal, contrato, tudo. Eu pisei em Maringá, o cara falou assim, é 100 mil mais caro agora. Ele ia me vender por, acho que 280, ele tava cobrando 380. De um dia pro outro. Eu falei, não, cara, tem como. Ele, não, mas subiu aqui um pouquinho a venda, agora é 380. Eu falei, 380 eu não pago, velho. Eu já tô pegando parte do dinheiro no banco pra comprar esse negócio. Fui lá, fiz 1, 2. Esse cara falou assim, aceita o carro no negócio. Liguei pro meu tio, o meu tio enfiou uma SUV dele no negócio, o cara não. Liguei pro meu outro tio, lá de Rondônia, o cara enfiou uma SW4 no negócio, o cara não. Aí, qual que foi a questão disso? Deus, às vezes, ele fecha a porta à força pra você. Você quer fazer a cagada de verdade, velho. Ele tem que falar não pra você umas 3, 4 vezes, sabe? Cara, eu tentei.
5 não eu tomei desse cara, velho. 5 vezes eu sentei pra conversar com ele pra comprar o negócio dele e tomei um não. Daí que surgiu a Marombita. Aí eu fiquei com o dinheiro na conta no banco, comecei a fazer uns eventos, atender buffet, esse tipo de coisa, pra fazer um freela, assim, por fora. E fiquei, caramba, velho, o meu dinheiro não tá tanto pra eu montar um negócio. Por que que lá eu ia assumir o risco? Porque eu ia comprar um negócio rodando. Eu ia comprar um negócio do cara, no dia seguinte tava vendendo 15 mil por dia. Então eu podia entrar em dívida. Aí eu falei, velho, entrar em dívida pra abrir um negócio do zero, cara. Aí eu fiquei, o dinheiro que eu tinha no banco não era suficiente pra abrir um negócio. Falei, caramba, velho, o que que eu vou fazer? Aí um amigo meu, eu postava minhas dietas no Instagram, postava lá minha marmitinha e tal, que eu fazia pra mim mesmo, porque eu já era ficcionado, assim, gostava de musculação. Tudo. Apresentação e tal também do prato, né? Já tinha esse toque, assim, mais de gastronomia, né? Aí esse cara me ligou um dia e falou assim, Hugão, cara, eu não consigo fazer dieta, eu fico vendo esse seu franguinho amarelinho aí, que a galera não sabe como é que deixa o frango amarelo, né, na maioria das vezes. Fico vendo esse seu franguinho amarelinho aí, esse hambúrguer de patinho, cara, faz essas marmitas aí pra mim comer. Não é com curry ou açafrão? Páprica? Coloral. Coloral. Mas dá certo com o curry e açafrão. Mas é que o coloral ele não tem sabor, então se você quiser mais cor, você pode regular o açafrão e a páprica. Coloral É, amarelo. A gosto, né? é. Amarelo e vermelho, a gente mistura lá. Legal. Esse cara me ligou, falou assim, Hugão, faz essas marmitas aí pra mim que eu compro do seu. Quanto que você gasta pra almoçar? Ele, cara, R$27 por dia. Aí eu sabia fazer conta, né? Porque eu já tinha tido restaurante lá por 4 anos, tudo. Fiz umas contas e falei assim, caramba, cara, se eu vender umas 100 marmitas por dia, esse trem dá um dinheiro, velho. Pô, eu não preciso vender a 27 pro cara, eu posso vender a 22. Minha mãe tinha um resto de equipamento lá do restaurante que ela tinha quebrado lá no fundo da casa dela, né? Nessa época eu tava morando com ela. Eu voltei do Rio, fui morar com ela. E aí esse cara me ligou e falou isso. Aí eu subi uma enquete no Instagram. Falei assim, galera, se eu fizesse marmita personalizada de acordo com a dieta de Rapaz, vocês... eu lembro dessa enquete aí, eu acho. É. Eu acho que eu lembro. Eu subi lá, cara, e bati no Google assim, Maringá. Maringá, refeições personalizadas. Ninguém fazia. Você não encontrava lugar. Você encontrava um monte de marmita fitness, tamanho PMG. Mas personalizado de acordo com a sua dieta não tinha. Aí eu subi essa enquete e a galera apoiou na hora. Assim, falou, não, eu compro. Aí eu liguei pra uma amiga minha, ela criou a logo. Me cobrou R$500 pra criar a logo. Mais 500 pra criar o Instagram e os primeiros 6 posts. Parcelado em 2. Eu paguei a primeira, depois no outro mês que eu paguei a outra. Vai pedir pra um designer montar uma marca hoje. Porra, pensa, cara. É a mesma logo até hoje, velho. Paguei R$500 naquela logo lá da Marombita. Esse amigo meu, ele me ligou e falou assim... Eu falei, vou fazer as marmitas pra você, encomenda aí pra tal dia. Ele, cara, você tem que botar um nome nessa marca, que ele viu a enquete. Eu falei, cara, eu não sei, velho, e tal. Ele, coloca Marombita. E coloca o slogan seguinte, treina enquanto eles cozinham. Eu falei, cara, Marombita parecia muito amador pra mim na época. Eu queria colocar Pump de nome da marca. Aí eu subi uma enquete no Instagram, todo mundo votou Marombita. Aí eu fui contrariado, falei, cara, vou pôr o nome Marombita. Então esse amigo meu, ele deu a ideia do negócio, ele deu o nome e ele deu o slogan pra mim, cara. Será que era seu amigo? Porra, até hoje eu solto marmita pra ele de graça. Às vezes ele liga lá, eu pedi umas 10, eu falo, cara, nem cobro desse cara aí não. Cara, ele pega a marmita de graça lá. Tem uma frase que eu gosto muito que é assim, se os seus planos da sua vida estão 100% numa planilha de Excel, tem alguma coisa errada. Cara, isso é forte, Mas tem um insight, tem uma dica valiosa também nessa forma que surgiu, que nasceu a Marombita, né? Porque você falou, você queria comprar, veja bem, você queria comprar um restaurante que já estava rodando, por quê? Porque daí você tinha uma segurança, né? Uma segurança entre aspas aqui, porque era algo que já estava rodando, então você compraria, já entraria, aquilo lá já estaria faturando, já Sim. estaria gerando um lucro, diferente de você começar um negócio do zero. Que aí você vai ter que encontrar as primeiras vendas. Vai ter que buscar as primeiras vendas. Mas aí que tá o erro da galera muitas vezes. Vai começar a empreender e já começa abrindo um negócio, já começa com muito custo, já começa com aluguel, com mobília, né? Você fez diferente. Você, primeiro, viu uma demanda e falou assim, como eu posso, né? Não sei se foi esse mesmo o seu pensamento, mas a forma como eu enxerguei. Como eu posso começar a fazer minhas primeiras vendas com um custo muito baixo? E aí você pegou os equipamentos da sua mãe e já começou a fazer. Uhum. Né? Então você começou a fazer as primeiras vendas com um custo muito baixo. E aí você viu que tinha um mercado. E aí você fez essa transição quando você já tinha, né, um capital, já viu que ali existia um mercado. Eu acho um ponto muito válido para quem quer começar a empreender. Comece a empreender, comece a vender primeiro, antes de você investir um valor muito alto no negócio, que vai começar do zero. Sim.
Eu não sabia disso na época, mas eu tava É. fazendo MVP ali. É. Eu nem conhecia esse termo, né? Mas assim, cara, eu tinha realmente risco zero ali. Não tinha como eu perder muito dinheiro. Eu comprava as coisas no mercado e vendia de acordo com a encomenda ainda. Então eu não tinha nem que montar nada. Assim, eu só montava depois que o cara já tinha comprado, né? Exato. Zero risco. É, zero risco ali de começar. E, cara, logo no começo eu já percebi que tinha mercado. Assim, a gente... Cara, foi a primeira semana, uns 4 amigos compraram. Aí na segunda semana... Aí, cara, mais ou menos quando tava fechando o primeiro mês, veio uma semana que, cara, compraram 4 combos comigo. Assim, combo de 20 unidades. Então, você trabalha no restaurante, cara, o ticket médio de restaurante ele vai ser 30, 35 reais. Aí eu vi, assim, eu atendendo 4 clientes na semana, faturando 3 mil. Porque os caras compravam combo muito grande. Eu falei, cara, eu não preciso atender 1.000 clientes na semana. Se eu atender 100 clientes, é um ticket médio de 400 reais, cara. Que é a empresa de alimentação que faz isso? Esse foi a minha sacada na época. Foi quando eu percebi isso. Falei, cara, eu tô com um negócio bom na mão. Aí eu comecei devagarinho a sair do outro e focar mais na Marombita aos poucos. Eu fiquei 3 meses da minha vida trabalhando nos dois. Fazendo evento de gastronomia de noite. Era uma correria violenta, cara. Começava 4 da tarde e ficava até meia-noite. Trabalhava num bistrô e fazia eventos fora. E fazendo a Marombita durante o dia, até as 4 da tarde. E aí, cara, quando começou a renda da Marombita cobrir lá, eu pude sair de lá. Mas a minha sacada principal foi esse lance do ticket, cara. De um cliente ter o potencial de gastar muito com a gente, sabe? E aí tem um outro ponto que é muito bacana de falar, que foi uma tirada de marketing. Inclusive, sempre que vem algum amigo meu que tá começando um negócio, eu falo pra eles isso. Network pago. Já fizeram network pago? Com certeza já. Você quer conectar com o cara e você não consegue, você vai e paga o cara. Então, assim, o que eu percebi na época? Influencer. Precisava atender com influencer. Cara, eu cheguei na academia que eu treinava, era lá na Mandacaru, perto da loja. Tinha os cartõezinhos, assim, dos personagens que atendiam. Eu peguei 12 cartões e mandei mensagem pra eles. Ô, vamos fazer uma parceria, eu te mando uns produtos aí pra vocês experimentar, não sei o que, aqui é a Marombita e tal. Mano, os caras olhavam Instagram feio, embalagem feia, marmita feia, eu feio, tudo feio, velho. Os caras nem me responderam. Eu tive uma pessoa que me respondeu daquela época, quando eu mandei mensagem pra esses 12. Aí eu falei, cara, como que eu vou porrar esse negócio? Eu preciso... Aí eu fui lá e pesquisei quem era o nutricionista mais top da cidade. E quem era o treinador mais top da cidade. Aí eu fui lá, ofereci parceria pra esses caras não aceitaram. Aí eu fui lá e contratei eles. E aí, quando eu contratei, eu me tornei cliente deles. Eu tava pagando eles. Aí eles falaram, porra, vamos fazer uma parceria. Inclusive, um deles é o Bruno, que vocês conversaram aqui hoje. O Bruno foi um cara que esse foi meu racional pra ir até ele na época. Eu perguntei pro pessoal quem que é o melhor treinador. Ah, o Bruno. Falei, cara, bora lá, contrato ele, fecho parceria com ele. Já tem ele, a mulher dele já é fitness, já vão me divulgar tudo. E eu paguei pra fazer esse network com esses caras. O Casal mais nutricionista... fitness de Maringá. É. O nutricionista foi a mesma coisa. Na época foi o André Miranda. Eu contratei o André Miranda como meu nutri, ele era o mais respeitado da cidade, e aí ele começou a me divulgar. Cara, na semana que eles fizeram stories, eu saí assim de 150 marmita na semana pra 600. Com um story de cada um. Já sei como eu vou pedir marmita da Marombita. Eu vou pedir pro Bruno pedir pra ele. Pode pedir, cara. Pode pedir. Brincadeiras à parte. Então, assim, cara, esse foi uma das minhas sacadas lá no começo, sabe? Foi ter tentado fazer parceria com eles, não dado certo. Falei, cara, vou pagar esses caras. Paguei, aí eles me divulgaram, porque eu era cliente. E aí eu descobri um modelo de parceria que foi nosso Cara, segundo O pontapé. marketing de influência, né? Marketing de influência. Não, e aí dá pra dá pra extrair vários pontos já dessa tua história, que é a dificuldade de começar um negócio, geralmente é o investimento, o estoque parado e tudo mais. Então, eu vejo às vezes as pessoas com dúvida, né? O que é empreender? Empreender é encontrar uma solução no mercado. Então, você viu que existiam marmitas saudáveis, mas não existiam marmitas personalizadas. Você sabia cozinhar, você juntou as duas coisas e começou a produzir para um amigo. Então, olha a importância de ter bons amigos, né? Amigos que realmente vão te apoiar, vão te valorizar, vão querer ver o teu sucesso. Depois que você entendeu isso, a gente foi, né? A gente consegue perceber que você foi pro lado do marketing de influência, que é o quê? Hoje a gente vê a internet facilitando muito esse caminho também, né? Você usou pessoas que tinham influência na cidade, como era um negócio inicialmente regional, para que essas pessoas divulgassem o teu produto. Então, foi um caminho que você encontrou a solução, tinha bons apoiadores, tinha a estrutura da tua mãe, juntou a fome com a vontade de comer, que era o teu conhecimento com cozinha, que veio desde criança, e a vontade de fazer acontecer, que a tua mãe te ensinou também, que você viu vendo, né? Você viveu isso, né? Sim. Então, por isso que você deu certo, por isso que você chegou onde você chegou, e
você teve vários apoiadores, cara. Pra mim, isso foi o que mais marcou assim, na tua história. É. Ninguém cresce sozinho. Nossa. Primeiro, Deus movimenta a nossa vida. Segundo, aqui nós precisamos ter amigos de verdade que nos apoiem, que nos incentivem e que até fortaleçam o nosso negócio, né? Eu mesmo, eu fiquei muito feliz quando você veio pra cá, porque aqui em Campo Mourão também não tem marmita boa igual a tua. Tem várias boas, mas não como a tua. É, Não tem. E, cara, pensando em marketing de influência, né? Eu imagino que você fez uma forma um pouco não tão intencional no início, né? Mas a gente sabe que o marketing de influência ele tem um potencial para construção de branding, autoridade, brand da marca mesmo muito forte. Porque uma coisa é eu falar da minha própria empresa, outra coisa são pessoas que têm uma influência em um certo público falarem bem dessa empresa, consumirem o produto dessa empresa. Então, o marketing de influência ele tem essa força de construção de branding de marca. No início, você falou que usou dessa forma e aumentou muito suas vendas. Como você usa e se você usa o marketing de influência hoje? Cara, muito interessante, Gustavo. Primeiro, a gente tem uma filosofia lá na Manombit, que é uma cultura nossa, é que tudo tem que ser aperfeiçoado. Essa questão de marketing de influência, tem um episódio anterior que quando eu estava no Rio de Janeiro ainda, o meu irmão foi montar uma loja de frango frito em Maringá e eu falei isso pra ele. Falei, cara, começa a soltar produto pra galera e tal, o custo é baixo pra você, vai dar retorno, faz a conta, 2 clientes que o cara traz, no LTV esse cliente se paga, tudo. Ele não fez, cara. Ele fez uma vez, assim, deu um resultadozinho e parou. Aí quando eu comecei a Manombit, eu errei pra caramba no começo. As primeiras 7 a 8 parcerias assim que eu fiz, eu entreguei produto de graça, eu trouxe 0 vendas. 0, 0, 0. Até eu entender quem que era o cara que eu tinha que patrocinar, como que eu tinha que patrocinar. Aí o que eu percebi de diferente do mercado? Quando uma pessoa vai fazer um recebido, alguma coisa desse sentido, isso é uma coisa que o pessoal que tá escutando pode levar para todos os mercados, tá? Você fecha uma parceria com alguém. Se você entrega produto para ela uma vez, toma aí R$500 em roupa e faz uns stories e um Reels. Não vai dar resultado. Você precisa do post frequente. Total. Então, o que eu aprendi na época? As marcas de refeição faziam, eles mandavam produto uma vez pro cara, divulga aí. Não funciona, cara. Eu mandava produto toda semana. Então, o cara me filmava e postava toda semana. Então, o que acontecia? Tinha muito influenciador que eu contratava, cara, as primeiras 4 semanas o cara vendia 0 no cupom dele. Tinha um cupom, né, pra gente saber de onde que tava vindo. Cara, dava quinta semana, o cara, convertia 4 mil de venda numa semana. Então, aí eu fui entendendo isso. Então, eu fui ajustando o nosso modelo, e isso com o número de posts que eu pedia pro cara, se eu pedia Reels ou feed, se eu pedia pra ele falar de tal sabor, tudo. A gente foi ajustando. Hoje, cara, a gente tem mais de 100 parcerias ativas. Tem mais de 100 pessoas na nossa rede que recebem produtos semanalmente. Isso é uma estratégia nossa pra quê? De ter conteúdo infinito no Instagram também. Porque você manda produto pro influenciador. Hoje é bem mais fácil fechar uma parceria, porque a nossa marca é reconhecida, né? Então, os caras ficam produzindo conteúdo pra nós. Então, aí a gente economiza com o nosso filmmaker, dá menos trabalho pra nossa agência própria, porque os próprios influenciadores vão... Muito bom. E é muito interessante essa forma que vocês adaptaram, porque aí você vai construindo um storytelling que se renova na cabeça das pessoas. Do público, porque se ele postar uma vez, vai ficar muito na cara que é publi. Agora, se ele estiver recebendo toda semana, ele fala assim, pô, esse cara realmente consome isso. Ou ele compra ou ele Sim. tá recebendo. Ou ele não compra, importa, ele tá consumindo semanalmente. Exato, Sim, exato. sim. Então, essa narrativa que vai se criando, né, é muito interessante, é muito importante daí para gerar venda. Porque o resultado, o objetivo é sempre a geração de venda. Sim, né? com certeza. Tem que dar construção ROI, de né? marca, tem que dar ROI, tem que dar ROI. Se não der ROI, não faz sentido. O que eu quis dizer com aquele que a gente tá sempre buscando aperfeiçoar? No começo era, vamos mandar marmita pra quem tem seguidor. Bate lá no Instagram Vamos e manda. aparecer, né? Aí a gente foi aprendendo, foi entendendo essa frequência semanal e tudo, né? Então, hoje, como que funciona lá? A gente tem 4 classes de influenciadores. Então, toda cidade nova que a gente vai, a gente monta esse time baseado nisso. Então, a gente tem o pessoal que são os nutricionistas, que são realmente quem converte pra nós, porque o cara que tá pagando o nutricionista, ou ele tá fazendo dieta, ou pelo menos ele tá tentando. Não igual o cara que paga um personal. Tem gente que só paga o personal e come tudo errado. Então, quem mais converte pra nós é nutricionista. Então, a gente tem um número X de pessoas que a gente vai colocar aqui. Depois, a gente coloca de autoridade. Pô, vamos pegar um advogado top ou um médico top da cidade que faz um trabalho bacana no Instagram e vamos patrocinar esse cara. Mas esse cara não vai converter. Ele é pra dar autoridade, ele tá cumprindo a missão dele. Vamos pegar
produtores de conteúdo. Aí a gente vai para influenciador. Aí a gente chega nessas meninas que têm paciência de produzir muito, muito conteúdo, que é o trabalho delas mesmo, porque não tem como eu virar para um nutricionista e falar assim, cara, produz 10 vídeos para mim por mês. O cara não vai conseguir, a função dele é outra, sabe? E aí eu chego nessas meninas que estão com fome, querendo mostrar trabalho, produzindo os conteúdos, se dedicando pra caramba nos vídeos, e patrocino uma parte delas para produzir conteúdo. Então, cada pessoa que a gente patrocina, cada parceiro que a gente tem, ele tem um objetivo ali dentro. E aí a gente chega numa nova cidade, cara, é parte do investimento da loja, tem uma verba ali separada, que é uma verba alta, que é só para distribuir produto para esses influenciadores. E funciona, cara. Muito bom, cara. Você criou um processo dentro do marketing de influência. É. E, obviamente, perdendo muito dinheiro no meio do caminho para aprender isso, né? Mas Errando normal. demais. Mas aí a gente foi entendendo que não dava para você virar para o nutricionista e pedir para ele produzir conteúdo. Sim. E também você não podia esperar que uma influenciadora ia vender o mesmo tanto que um Nutri. Sim. Então a gente foi entendendo, não, ó, isso aqui. Aí foi botando nomenclaturas, tudo nisso, né? É muito bom entender que você utiliza de vários canais para fazer a sua venda, né? Então, você tem a venda que chega pela indicação, você tem a venda que chega porque o cara passa na frente da loja e acha bonito a logo, a fachada. Você tem o cara que chega porque ele viu no aplicativo de comida, de delivery. Você tem o cara que viu o influenciador, ou o médico, ou a autoridade, ou o nutricionista que indicou. Então você tem vários canais de venda, né? Isso você é omnichannel, né? O seu time de vendas, a sua equipe comercial é omnichannel. Você está em vários lugares, vendendo de várias formas. E isso permite com que você adquira públicos diferentes, né? Diferentes canais atraem diferentes pessoas. Eu vejo, por Sim. exemplo, que a pessoa que chega através da indicação, ela tende a indicar mais do que a pessoa que só comprou porque o influenciador falou. Né? Não que não, Sim. ela vai ser um cliente teu, mas o público que vem por uma indicação, ele já veio por uma indicação. Então, é o efeito manada, né? Se o Gustavo me indicou uma coisa e eu gostei, eu já conheci através dele, então eu vou querer indicar pra você também. Né? Aham. É meio que um efeito manada. A ciência explica isso. E eu acho que eu acredito muito no marketing de influência e eu vejo que as pessoas, os empresários no geral, ainda tem muito aquela cabeça de, pô, vou naquela pessoa grande, vou naquela pessoa que tem bastante seguidor. Só Nossa, que isso cara. muitas vezes dá um efeito, o reverso, é um tiro no pé. Porque essa pessoa ela pode ter uma audiência grande. Só que como ela vai ter influência numa audiência muito grande? E aí você vai para micro-influenciadores, que é onde eu vejo que mais tem resultado. Influenciadores regionais, até porque o teu modelo de negócio é um modelo de negócio mais regional. É um negócio de alimentação, então você pega micro-influenciadores que tem uma influência naquela cidade, naquela região. E aí, consequentemente, o custo vai ser mais baixo. Consequentemente, o ROI vai ser mais alto. Porque essa Sim. pessoa, embora ela tenha 15 mil seguidores, ela conecta diretamente com esse público. São pessoas, muitas vezes, da mesma cidade, da mesma região, que já viram ela. Exato. Então, o poder de influência dela é muito maior. E aí, o investimento é mais baixo, porque ela tem menos audiência, só que ela tem mais influência. Né? E aí, você, trabalhando isso em diversas frentes, igual você falou, aqui para construção de autoridade, aqui nutricionista é onde mais me gera venda, aqui com influenciador eu atinjo outro público. Às vezes o que não dá ROI aqui, mas tem, o que a galera não vê também é o ROI de construção de brand, né? Aham. De fortalecimento da marca. Então isso também é ROI. Não é um ROI mensurável quanto da venda, mas... Exato. Às vezes não mas volta em também dinheiro, né? Mas é Volta muito em- importante esse ecossistema que você fez, né? E como você conseguiu pensar muito estrategicamente esse marketing de influência. Total. Cara, é muito legal ver que você construiu um ecossistema de vendas dentro da sua empresa que funciona. E a gente sabe que todo o ecossistema de vendas precisa de treinamentos constantes, né? Uma cultura de vendas para que a empresa aconteça sem a necessidade de você estar cobrando o tempo todo. Cultura nada mais é do que um conjunto de atos que as pessoas sabem que tem que fazer diariamente, semanalmente, mensalmente, para que o dono da empresa não precise ficar toda hora falando. O que é mais importante nesses teus encontros com a equipe de vendas, nos treinamentos que você faz com eles? Como que você, o que você enxerga que é o mais importante na criação dessa cultura comercial? Cara, eu me dedico muito no treinamento do pessoal.
principalmente das lideranças, porque como a gente tem essas 10 unidades hoje, tem um gerente responsável por cada unidade em cada cidade, certo? Que esse é o cara que toca a loja, é o cara que faz atendimento, que tem o contato com o cliente. Então, esse cara em si, ele precisa estar muito bem treinado. Então, toda terça-feira, às 8h20 da manhã, a gente tem uma reunião comigo, que dura 40 minutos, é das 8h20 às 9 horas. Eu mando a pauta para eles até sábado da semana anterior. E como que essa reunião é dividida? Trabalho no máximo 2 a 3 pontos, sempre sobre vendas. Hoje a parte que eu mais toco da empresa é comercial. Então o que eu faço? Eu pego um caso de um cliente que teve lá em Maringá e trago para eles e trago o ensinamento daquilo. Então, cara, se você pegar os meus gerentes hoje, que eles eram auxiliares de cozinha até 2, 3 meses atrás, se for conversar com eles de CAC, eles sabem o que é, eles sabem o que é LTV, eles sabem fazer um upsell, eles sabem o que é um follow-up. Então isso foi um desafio no começo, pra gente entender, como que a gente prepara esses caras para isso. É treinamento constante, como você falou. Então toda semana a gente tem. Aí o que eu faço? Eu vou dar um exemplo do caso Patrick. Um cliente chamava Patrick lá em Maringá. O cara veio, cotou com a gente, não comprou. E a gente tem uma regra, que chamou no WhatsApp, esse cara tem que comprar. Não existe o cara não comprar no WhatsApp. Por quê? Porque o cara já teve o trabalho de adicionar o seu contato e te chamar lá. A gente não roda tráfego pago, tá? Isso é interessante. Depois a gente pode entrar no porquê que a gente não roda, mas a gente não roda tráfego pago. Então todo cara que chamou a gente no WhatsApp, o cara teve o trabalho de adicionar o nosso telefone lá. Esse cara tem que comprar, velho. Tem como, na maioria das vezes por indicação ainda. Já tá com o nível de consciência mais alto. Né? É, a taxa de conversão tem que ser 100%, não tem conversa. Ah, mas ele não quis, dá desconto pro cara. Ah, mas ele não quis, faz um não sei o quê, oferece uma outra coisa e tal. Então tem todo o lead nunca é esquecido. Mas beleza, esse cara veio, esse Patrick, ele veio, cotou, não comprou. Aí a gente tem o recontato. Aí no recontato, o cara, por que você não comprou com a gente, tal? A gente quer muito te atender e tal. Porque tal loja fez mais barato. Mas a gente falou assim, não, mas quanto mais barato? Velho, o cara tava pedindo R$2 de desconto por unidade. Assim, pra gente é super ok, dava 4 ou 5% de desconto. Fomos lá, conversamos um pouco com esse cara, ele falou assim, vou comprar uma só pra experimentar. E o nosso produto é bom pra caramba, a gente sabe. O cara comprou uma. Aí esse cara foi lá, fechou um plano de 10, gastou 200 e pouco com a gente. Fechou mais um plano de 10 na outra semana. Fechou mais um plano de 10 na outra semana. Na outra ele veio e fechou um de 30. 700 e poucos reais no Pix, de um cliente, para uma loja de alimentação. Eu trago esse caso desse cara para os líderes e explico. Todo lead vocês têm que conversar. Vocês não têm que olhar para esse cara, pro cara que tá conversando ali, e imaginar assim, eu vou perder aqui, vou chamar o cara para conversar 4, 5 vezes para ele gastar 40 conto em 2 marmitas. Não, velho. Vocês não estão vendo o valor desse cara no tempo. Esse Patrick, ele pode vir a gastar 7 mil com a gente no ano, em marmita. Porque você chamou ele para conversar 5 vezes. Então, assim, nunca desistir do lead. É uma coisa que eu passo para eles e eu trago casos práticos, casos reais. A gente começou a ser até mais agressivo nisso agora, de ligar para os clientes que vieram cotar e não compraram. E, cara, converte. Você vem, conversa com o cara. A gente tem um limite de desconto, né, que a gente pode chegar. Então, todo gerente sabe o limite de desconto que ele tem. E, cara, é batata. O cara que chamou no WhatsApp, às vezes ele não compra no primeiro dia, nem na próxima semana, mas na outra ele tem que comprar com a gente. O famoso follow-up, né? E eu vejo um Quem que ensinamento... você vê de alimentação fazendo follow-up? Ninguém. E eu vi um ensinamento muito importante também nessa narrativa sua, que é entender a real objeção do cliente. Porque ele falou que não ia comprar no primeiro contato que ele fez via WhatsApp. Se a pessoa do outro lado da linha, se o teu time, tivesse falado assim, beleza, estamos à disposição. Acabou, morreu aí. A importância de conversar e perguntar. Entender a real objeção, porque daí você entendeu o que era o desconto de R$2, que era 4, 5%. Sim. E isso estava muito fácil para vocês conseguirem resolver essa objeção dele, solucionar essa objeção dele. Então, a questão da conversa, a questão da pergunta, de conversar com o cliente, muitas vezes é para entender a real objeção dela. Porque às vezes a real objeção dela está muito próximo do que vocês podem solucionar. Total. Né? E aí você fez esse cliente se tornar um cara com um bom LTV, um cara que já gastou muito com vocês lá e se tornou um bom cliente. Né? E se não tivesse essa cultura de conversa, de pergunta, de entender, né? Vocês não teriam esse cliente provavelmente na base. Eu quero aproveitar o gancho, né, que você falou de desconto aí, fazer um gancho para você que tá aqui no vídeo até agora, no episódio até agora. Fica até o final, que no final a gente vai trazer uma novidade da Marombita, um benefício para todo mundo que assistir esse episódio até o final. Então, se eu fosse você, eu não encerrava agora, não sai agora, porque vai ter um benefício muito bom. O Gão veio de coração aberto aí para nós. Então, fica ligado aí até o final.
Tem uma máxima que eu gosto muito de levar pra minha vida. Um amigo, na época que a gente trabalhava com venda direta, ele me falou e fez muito sentido. Entender para atender. E o dia que ele falou isso pra mim, explodiu a minha cabeça. Eu falei, caramba, cara, faz muito sentido. Às vezes, é o que você falou. O cara vai te procurar, as pessoas elas estão acostumadas com o imediatismo. Então, geralmente o cara vai te procurar, ele já falou com... Se ele não te procurou por uma indicação de um nutricionista, como você falou, que converte muito, ou de um amigo ou de alguém que comeu e gostou, se ele só te procurou porque ele te achou no Google, por exemplo, muito provavelmente ele já falou com você e com mais um ou dois. Principalmente se ele for vendedor. Ele vai cotar o teu e mais uns dois. Aham. Então, se você não entende o que impediu ele de fechar o negócio com você ali, você não vai conseguir atender ele. Por isso que você tem que entender para atender. E essa tua sacada aí de fazer o follow-up, cara, de retomar é muito bom, porque a fortuna tá no follow-up, né? Sim. E o follow-up não é só depois que a pessoa comprou para buscar aumentar esse LTV. O follow-up também é no momento em que ele caiu no teu funil. O lead caiu no teu funil, já tem motivo para você fazer follow-up. Porque talvez ele não vai comprar de você na hora, é um cheque pré-datado. Ali ele não vai comprar, mas depois pode ser que em algum momento ele compre, né? E é Cara, com certeza. E acontece muito. O cara compra, às vezes fica 2 meses sem comprar, volta, sabe? e é um nicho que realmente não tem muito essa cultura, né? Não. Cara, uma das viradas de chave, assim. Eu li um livro que foi muito importante no início desse ano. Eu não me recordo o nome do autor, mas chama Os 55 Modelos de Negócio. Vocês já ouviram falar? Não Não. conheço. Cara, ele vai te explicar que tem o cara que fabrica essa água e tem uma empresa próspera. Aí tem o cara que distribui essa água, que tem os caminhões e tudo. Aí tem o cara que fabrica o plástico. Então ele vai te dar várias visões de como monetizar e vários modelos de negócio. Quando eu li aquele livro, eu fiquei pensando assim, eu falei, cara, qual que é o meu modelo de negócio verdadeiramente? Eu fiquei com esse questionamento, martelando na cabeça. E eu entendi que a gente não era uma empresa de alimentação especificamente. A gente é uma empresa de retenção e assinatura. Quando você é uma empresa de retenção e assinatura, tipo um Spotify, vamos pensar em outras assinaturas que tem por aí, um Gympass, todo esse tipo de gente, eles são extremamente agressivos em trazer o cara para a base deles. Porque eles sabem que depois que trouxe para a base, no longo prazo ele rentabiliza. Por mais que o CAC fique caro, por mais que no primeiro mês esse cara não se pague, você trouxe esse cara para dentro, ele vai se pagar no longo prazo. Quando a gente entendeu isso, a gente começou a dar desconto agressivo no primeiro pedido. A gente começou a fazer o follow-up. A gente começou a fazer muita força, cara. Às vezes vender o primeiro pedido com o cara, até no prejuízo, dependendo, para trazer esse cliente para nós. A gente sabe que depois ele se paga. Isso dentro do iFood também. Quando a gente vai para uma outra cidade, a gente solta cupom que nem maluco. Tem pedido que a gente literalmente sai no prejuízo. Só que quando você olha para nossa curva ABC lá de clientes, você vê o nível de retenção que a gente tem, esse cara se paga no tempo. E aí você começa a empilhar isso, empilhar isso, empilhar isso, empilhar isso. Então quando eu entendi que a gente era uma empresa de retenção e não especificamente de alimentação, porque você fala para um cara assim, fala para um cara de sushi fazer isso. Cara, não dá, ninguém pede sushi toda semana. Agora o cara pede marambita toda semana. Fala para um cara de pizza, dá 50% de desconto no primeiro pedido do cara aí. Ele vai falar para você tá maluco? Tá doido? Sim. E realmente eu entendo ele não fazer isso, porque pizza ninguém pede toda semana. Ou às vezes o cara pede dessa empresa, na outra ele pede uma pizza de lá porque a mulher dele gosta, na outra ele pede hambúrguer, na outra ele pede frango frito. Então quando eu entendi isso, eu comecei a estudar, cara, o que essas empresas faziam. O que o Spotify faz pra criar base. Véi, os caras jogam a gente pra dentro da base que nem louco, por mais que custe caro. Entendeu? Hoje SaaS tá na moda, né? Oferece um plano gratuito, É. o Spotify, e depois ele te trava pra você pagar e fazer o upgrade, né? Eu tô vindo com um clube de assinatura aí, ele não tá 100% formatado, mas eu vou trazer um spoiler aqui pra vocês, que, cara, eu vou fazer assim, o cara vai pagar R$150 de mensalidade e ele vai ter 150 conto de cashback no E primeiro qual mês. que é o benefício pro host e pro co-host do Fala Que Vende e pros seguidores do perfil? Aí depois a gente conversa, né? Isso aí depois a gente conversa, hein? Mas assim, totalmente agressivo. Tipo assim, paga 200, você tem 200 de cashback ali. O cara vai falar, porra, Legal, massa. vai trazer o cara pra dentro. Ô, Gão, cara, me surgiu uma dúvida aqui. Primeiro, animal a sacada, tá? Animal a sacada. Muda toda a forma de você enxergar o teu negócio, né? O modelo de negócio, igual você falou. Sim. E aí, pensando que hoje a tua empresa, embora do ramo de alimentação, seja uma empresa de retenção, ou seja, manter aquele cliente no médio e longo prazo. O que vocês trabalham agora pensando em experiência do cliente?
tanto estratégia de cupom, por exemplo, mas outras estratégias também que você percebe que fazem esse cliente ficar com vocês mais tempo? Cara, muito interessante. A gente começou a implantar agora uma mensagem que ele recebe depois, perguntando como que foi a experiência dele, se tem algum ponto que a gente poderia melhorar. Sabor, tempero, embalagem, entrega, né? Que é sempre um desafio. E também a gente vai acompanhado de uma mensagenzinha. Olha que bobeira, cara. A gente imprimiu, montou um papelzinho bonitinho com o nosso número de WhatsApp pro cliente do iFood. Porque o cliente do iFood, cara, muitas das vezes ele entra lá e compra de você só pela promoção, sabe? Então ele nem conhece tua marca. Às vezes ele viu lá uma promoção, tem um misto quente aqui, bora comprar. A gente manda um papelzinho convidando esse cara pro WhatsApp e uma paçoca de brinde, cara. A paçoca custa 29 centavos na escala que a gente compra. E, cara, o cara ativa um gatilho da gratidão no cliente de um jeito, velho. Que aí a gente começou a trazer esse cliente do iFood pra nossa base de WhatsApp. E aí o cara compra em uma das nossas marcas, ele compra um sanduíche de pulled pork, que o Pedrão gosta, qualquer Delícia. coisa assim. E ele vem pra base e depois a gente faz o follow-up pra vender marmita pra ele. Boa. Então, cara, isso foi um detalhe, assim, pequeno que a gente fez. Tem um custo isso, sabe? Mas, cara, muito pequeno, perto do retorno que traz isso, sabe? No fim das contas, o CAC ele é o custo por aquisição. Então você já coloca ele na tua planilha financeira, porque depois esse cliente, com o tempo, ele vai pagar esse custo, né? Sim. O CAC ele é sempre mais barato depois, né? A primeira aquisição, a primeira compra é que te gera mais custo, né? A primeira venda é que te gera mais custo. Depois fica mais fácil, né? Eu costumo dizer que a primeira venda é mérito do vendedor ou do benefício. A segunda é do produto. Você tem um produto bom, então você tem que investir realmente na primeira, né? Nossa, muito, muito interessante essa frase. Eu concordo plenamente. A primeira cara. venda é mérito ou do Plenamente. vendedor ou do benefício. Sim. A segunda é do produto. Sempre. Ou do serviço, no caso, Ou né? do serviço, Muito exatamente. real, muito real, Então concordo. você tem um produto bom, você tem que investir na primeira. A primeira que tem que te custar caro. Com Depois certeza. o produto é bom, ele vai vender sozinho. Explodiu aí. Essa foi muito boa mesmo. Vou falar na reunião de terça que vem lá. Claro, velho. A galera. A primeira venda sempre é mérito do vendedor. O dia que eu entendi, porque sabe por que eu entendi isso aí? Eu vendi um energético que nunca mais eu tomei nada no mercado. E não existe nada no mercado. Eu já falei desse energético aqui. Tá? Era um Nevo de açaí, chamava Nevo. Era um energético de açaí que ele não tinha açúcar. Ele era adoçado com, eu acho que era estévia, outra parada. Alguma coisa mais saudável. E ele não era enjoativo. Só que o que era bom dele, velho? A cafeína dele, eu não sei o que os caras faziam no energético. Ela era uma cafeína que ela era de liberação lenta. Então, tipo assim, você tomava o energético agora, você sentia a cafeína o dia inteiro no corpo. E ele era sabor açaí, tinha vários outros, mas o de açaí pra mim era o mais gostoso. Não conheço energético que tem um sabor igual e que faz a mesma coisa. Tipo, eu tomo Monster, por exemplo. Eu gosto do Monster Zero. Só que o Monster eu sinto que eu tomo ele, dá uma hora ali, ele dá um pico de cafeína, depois começa, né? Igual pré-treino. A gente vê que pré-treino tem uns no mercado que são superiores que outros por esse mesmo efeito. Ele vai, durante o treino inteiro, ele vai Dose batendo, homeopática, não sobe e dá aquela, né? E, cara, o que eu fazia pra vender esse energético? Eu vendia essa ideia, porque energético zero, que não é zero, na verdade, né? Só tem uma quantidade significativa que a Anvisa libera você vender como zero, né? O produto, ou é adoçado com outra coisa. Não adiantava eu falar que era energético zero. Tinham outros no mercado. Não adiantava eu falar que era saboroso, porque sabor, paladar é muito relativo. Então, o que eu entendi que eu tinha que fazer? Eu tinha que dar o checkmate no começo. Então, cara, não conheço energético que é o cafeína bate devagar. E aí, o que eu fazia? Eu ia lá e dava uma dose pro cara. Ou às vezes eu dava uma latinha pro cara e falava, toma. E o cara tomava, cara. E aí o cara tomava quantas vezes? O cara tomava na hora e ele já pedia um fardo de 6. Então ali, e como que eu entendi isso aí? Porque um cara que trabalhava com a gente, era da nossa equipe, ele falou, cara, a primeira venda é mérito do vendedor e do benefício que você dá, bicho. E o benefício ele tem que vir por último. Você não pode chegar e já tentar, né? Porque senão você tá expondo o teu produto, o teu serviço, você já desvaloriza ele já no primeiro momento. Então, você tem que ter sempre um benefício. Todo mundo, produto ou serviço, tem que dar um benefício na primeira vez, velho. Por quê? Lá na nossa empresa, na Roper, o que a gente faz? A gente vende B2B. Por que a gente tem que dar benefício? O que eu faço de benefício pro cara? A gente tem um pedido mínimo para dar o frete CIF, por nossa conta. E às vezes o cara é do Espírito Santo, velho. E eu não posso fazer o mesmo preço mínimo pro Espírito Santo e o mesmo preço pra Cascavel. Aqui em Cascavel eu mando do lado, né? O que a gente encontrou de benefício? A gente sempre pega um produto do portfólio que ele ainda não tem, que ele ainda não adquiriu,
e a gente soma 20% do valor do pedido, ou 10%, ou às vezes dá um desconto à vista para estimular o cara a comprar. Agora a gente está lançando muito produto, então a gente oferece às vezes uma campanha onde se o cara comprar R$1.000, ele ganha 200 do produto novo, entendeu? Então eu sempre ofereço um benefício que não tá atrelado a injetar o dinheiro só. Tá atrelado ao cara conhecer um produto que ele ainda não conhece. No nosso caso funciona por quê? Porque é loja. Então, se o cara vende plafon e lustre, por exemplo, e ele ainda não tem a válvula americana que a gente lançou agora, o que eu tenho que fazer? Eu preciso expurgar esse produto no mercado. Então, o que eu vou fazer? Cara, se você comprar um valor X, eu consigo te dar o frete CIF, que já é um benefício. E, além disso, se você não quiser chegar nesse valor, o que eu posso fazer? A gente incrementa o pedido com o lançamento, eu te bonifico com mais 20 unidades dele para você ter 100% de margem. O cara compra, o produto vende, no segundo ele volta e compra o dobro. Então, o que acontece? A primeira venda foi mérito nosso, não do produto. A gente que trouxe um benefício para ele. Se você tá falando de serviço, o que você pode fazer? Cara, dá um mês de graça pro maluco, ou dá, sei lá, dá um benefício. Tipo assim, você tem lá 2, 3 tipos de serviço, pega o mais baratinho e dá pra ele. Entendeu? Sei lá, pega o Brunão, por exemplo, que tem um e-book de receita. O cara fechou a consultoria, dá o e-book pra ele. Porque o e-book custa o quê? Vintão? Não custa nada, na verdade, você custou tempo, né? Então você dá um benefício pro cara, o cara vai falar, caralho, gostei. Depois, o que vai acontecer? A segunda venda, a terceira, a quarta, já é mérito do teu atendimento, já não é mais mérito do produto. Você não vai precisar dar mais benefício. No teu caso, mesma coisa, velho. Dá uma paçoquinha pro cara, faz diferença. O cara precisa de um docinho. Paçoquinha zero ali. Paçoquinha zero. Você Depois não tá do almoço, velho, faz muito sentido. Eu adoro o docinho. Ainda bem que meu nutricionista é bom e ele me deixa comer 25 gramas de chocolate. Bom demais. Cara, pra gente dar sequência aqui, falando disso que você falou agora da retenção, eu acho isso muito importante. A recorrência gera previsibilidade. Como foi assim pra você, pensando em que a sua empresa é uma empresa de retenção, você atende hoje gente que é famosa, né? Você começou a atender o Ramon Dino, você já atendeu o Rafael Brandão. Como que foi, dentro desse cenário, desse contexto de visão do teu modelo de negócio, como que foi para atingir galeras como eles? Por quê? Porque a gente vê que é uma dificuldade das empresas, né? E é game changing. Quando você atende alguém que tem influência, isso muda. E quando você atendeu eles, provavelmente o teu negócio mudou de nível. Como que foi para você chegar neles? Como que foi esse processo? Pensando no teu modelo de negócio, teve alguma coisa que teve a ver ou não? Você simplesmente falou, vou chegar nos caras e vou para cima. Cara, muito legal. Isso aí foi uma das... Mudou a forma que o pessoal enxergava a empresa, porque graças a Deus foi bem no começo, assim, acho que a gente tinha 4 ou 5 meses de marca, a gente já começou a atender essa galera. Aí foi Zancanelli, foi Ramon Dino, o Zancanelli algumas vezes, foi Vitor Pro, Vitor Porto, tudo uma galera muito legal, Brandão, tá? O Diogo também, a gente fez parceria por um tempo, por um período, Diogo Montenegro. Atletas olimpianos, né? Cara, isso foi simplesmente, no momento a gente tá ofertando uma solução muito boa. Eu não atribuo nem isso a network, mas eu atribuo isso à solução muito boa da personalização que a gente tinha. Então, o pessoal da Meet na época nos buscou, porque eles sabiam que a gente fazia refeição personalizada, a gente já estava patrocinando uma galera muito bacana da cidade e tal. Então eles precisavam das refeições dos atletas e pensaram a gente na hora. E, cara, essa parceria com a Meet foi muito bacana. Sou bem amigo do André, assim, gosto muito dele, cara. E ele impulsionou a gente demais nesse começo mesmo, porque foi através dele, cara. Ele trazia os atletas da Meet pra cá, a refeição era nossa. E a primeira vez que os caras vieram gostar, viram que veio no peso certo. Então os próprios atletas começaram a pedir. Eles iam pra Maringá e já falavam pro André, falavam, garante a alimentação na Camarão-Bita, eu tô comendo isso aqui. Já mandava os cardápios dos caras. Top. Então, cara, foi por ofertar uma solução muito boa. No resultado que isso deu pra marca foi absurdo. Assim, entra naquela escala que a gente conversou do ser intencional no marketing. Converter venda, zero. Zero. Por quê? Porque os seguidores desses caras são do Brasil inteiro. Sim, a gente tentou usar cupom deles, assim, literalmente vendeu zero. Só que a autoridade que trouxe, o reconhecimento de brand, o cara entrar no Instagram, ver, porra, Ramon Dino com a marambita na mão, foi muito bom. Posicionou a gente de uma forma diferente. Então, esses tipos de posicionamento, cara, a gente foi tendo vários degrauzinhos. Teve esses atletas, depois a gente teve, quando a gente se associou com a Ironberg, mudou a forma das pessoas enxergarem a nossa marca também. Então, cara, branding é algo que, acho que vocês já perceberam, a gente sempre olhou muito desde o começo da marca. E fizemos várias ações que a gente perde dinheiro para fortalecer branding. Sabe? Falo muito isso, cara. Tem várias ações assim que a gente perde em questões financeiras, que a gente fez
e fazemos até hoje, mas que dão ROI muito grande em outras pontas. E assim, é muito interessante isso, porque no início da nossa conversa, você até estava falando de M&A, de valuation, né, de venda de empresa, e um diferencial, eu acredito, que é dentro desse ecossistema, dentro desse universo, né, de M&A, de venda de empresa, de equity, é o branding. A Sim. marca, a marca é algo que se constrói ao longo do tempo e tem um custo para construir marca. E esse custo você consegue embutir, por exemplo, no valor do teu serviço. Então, como que eu vou subir o ticket do meu produto? Com uma construção muito boa, muito sólida da minha marca, do meu branding. Então, o branding, ele também impacta na hora de vender uma empresa, por exemplo. Total. Né? Total. Com certeza. Na verdade, isso aí é o que mais te protege nos pontos de saber que você vai conseguir vender, cara. Às vezes você pode ter até um resultado financeiro não tão satisfatório, vamos dizer assim, uma margem baixa comparado com os players do seu mercado, mas se você tiver uma marca muito forte, cara, vai ter gente querendo comprar. Vai. Isso eu aprendi muito com o meu sócio, cara, que ele me contou uma situação muito dura que ele viveu, que ele tinha uma importadora e ele faturava alguns milhões por mês, e aí ele fechou ela. Aí um dia eu falei pra ele assim, mas cara, por que você fechou? Por que você não vendeu? Ninguém compra importadora. Não tem marca. O cara abre do zero. Ah, carteira de cliente e tal, não sei o que. Ele contrata o vendedor que tem a carteira. Você pode ter uma importadora faturando 50 milhões por mês. Você não vai vender ela. Se um dia você cansar de fazer aquilo, você tá ferrado. Você vai fechar, cara. E ainda vai ter que lidar com alguns prejuízos tributários e tudo pra fechar o negócio. Já se você tem marca, cara, os caras têm interesse em te comprar. Eles falam assim, porra, eu vou pegar essa base, vou pegar o amor que esses clientes têm nesse produto. Às vezes esse cara tá fazendo isso aqui, aquilo ali, aquele outro errado. É por isso que o resultado financeiro dele não tá legal. Mas se eu assumir isso aqui, eu corrijo isso aí rapidinho. Sim. Então, e aí você vê, cara, questões de marca. Exemplo, Velocity. Não sei se vocês acompanharam, eu fico muito por dentro de tudo que envolve o wellness. Academia, nutrição e tal. A Velocity foi comprada pelo grupo Smart Fit por 18 vezes EBITDA. Cara, não é qualquer mercado que faz uma transação dessa. É totalmente fora da curva. Nem em tecnologia geralmente está acontecendo transação dessa. E em 2025 agora. E os caras compraram, velho. Por quê? Tem muita sinergia, tudo e tal, mas, cara, marca. Pô, a Velocity, a galera que tá dentro daquele negócio ama aquele trem, velho. Eu nunca vi. As meninas postam story, todo mundo lá com orgulho daquele. Então, assim. E a Smart Fit não é burra. Eles tentaram negociar mais barato. Por que fechou nesse preço? Porque viram o valor. Também, os caras lá é briga de gigante, né, velho? Ninguém paga mais porque, seu negócio é bonitinho. Porque eles viram o valor, né, cara? Então, assim, você vê negociações disso que você tá falando exatamente, Gustavo. Empresa sendo negociada por múltiplos astronômicos só em conta de ter marca. Ah, a Velocity é um negócio extremamente lucrativo. Não era, cara. Não é um negócio de, nossa, 40% de margem, meu Deus, eles são top 10 aqui no mercado wellness, o melhor business plan do mundo. Não é, cara. É o poder de marca que eles conseguiram criar, fazer o cliente amar, fazer o cliente postar story, reunir pessoas, criar comunidade. Sim. Criaram comunidade muito forte, né, cara? Eu segunda-feira, sentando com marketing. Frito, vamos mudar tudo. Cara, mas até pensando nessa indústria que está se criando, que está se potencializando de uma forma muito rápida, né? A indústria do wellness, tão falada hoje, a gente conversou sobre ela hoje. E para o seu modelo de negócio, Marombita, né? São marmitas e um plano individualizado, pensando para quem já tem essa cultura de dieta e tudo mais, totalmente interligada com essa indústria do wellness. Como você viu esse movimento do wellness que está rolando hoje? Como isso potencializou o teu negócio? E o que você pensa em projeção daqui para frente nesse mercado? Como fazer parcerias? O que vocês estão pensando? Onde vocês estão mirando? Cara, muito legal. A gente tá num mercado que tá explodindo e ele realmente é um bebê ainda. Vou falar para vocês alguns números de comparação aqui de alimentação. A maior franqueadora do país é a Cacau Show, 4.400 lojas. 4.400. A maior rede de alimentação saudável do país tem 102. Então, assim, 40 vezes menor. E isso tá crescendo muito, cara. Tá surgindo, tanto que vocês veem o que tá acontecendo no mercado de suplementação, né? 3 anos atrás, eles anunciaram que a primeira empresa de suplementação nacional conseguiu faturar 1 bi. A Growth esse ano já tá projetando 3 bi. Então, assim, cara, tá violenta a movimentação. Você tá vendo grandes empresários de outros meios. Exemplo, o Rony Mesley, lá da Reserva, né? Agora ele abriu o fundo, o primeiro investimento deles, The Simple Gym. Então, assim, cara, a galera tá colocando dinheiro. O próprio modelo de negócio da Ironberg, né?
Uma unidade de 40 milhões em São Paulo, agora a outra lá em Fortaleza, parece que eles gastaram até mais, né? Eles ainda não divulgaram o valor total. Mas assim, cara, tá muito grande. Vai existir muito mercado pra gente e é um mercado prematuro. É um mercado que o pessoal tá muito amador ainda. Quando você vai para os Estados Unidos, você olha para redes de academia, você olha para suplementação, cara, é muito mais evoluído, tem muito mais dinheiro girando ali. É indiscutível. Então, cara, eu acredito que o Brasil, ele vai evoluir muito nisso ainda. Já tá evoluindo muito. Vai girar muito mais dinheiro nisso. Você vai ver muito mais nutricionista rico, personal rico, cara prosperando fortemente. Você já tá vendo, na verdade. Cara, você falar pra mim que algum nutricionista ganhava 30, 40 pau 5 anos atrás, eu duvido muito. Eu também. Cara, a consulta de nutricionista era 70, 80 reais. Hoje você vai ir num cara bom, renomado, você paga 500 com gosto, velho. Você sabe que tem uns outros caras que tá cobrando até mais. E, então, assim, tá sendo muito valorizado, cara. E vai ser muito mais. Quem souber surfar essa onda, vai se dar muito bem. Hoje, dentro da Marambita, a gente tem algumas avenidas de crescimento. Cara, a gente já é uma marca que atende a refeição personalizada do cara em escala, porque a gente faz personalização em todas as cidades. A gente tem os produtos de dia a dia, que são os lanches, vitaminas, wraps e smoothies que vendem café da manhã, almoço, jantar e tudo. A gente pode vir com linha de tempero, linha de suplementação, collabs de bebidas, né? Vamos fazer uma collab aí com a Integral Médica, com a Growth, com a Max Titânio. Vamos lançar um energético saudável? Vamos lançar um energético saudável. Cara, açaí. Conte comigo. Vamos fazer uma collab com uma empresa de açaí para produzir um açaí com whey, com o nome da Marambita, envelopar isso e ir pro B2B supermercado. Te responder exatamente, Gustavo, eu não sei para onde que a gente vai. Em todas essas avenidas de crescimento que eu te disse agora, a gente tá estudando e fica vindo ideia de tudo que é lado, galera. Porra, por que você não lança um brownie? Rapaz, eu que não tô nesse mundo aí, eu fico maluco. Eu tô doido pra montar um negócio na saúde. Sim, no cara, fitness. tá violento. O pessoal tá olhando mais para isso. A galera tá vendo como investimento hoje o dinheiro que eles gastam com alimentação saudável, suplementação, personal, nutricionista e médico. Virou um investimento, né? Ainda mais porque a galera tá muito na pegada da alta performance, né? Então, assim, todo mundo quer performar mais. O que for gasto que vai voltar em performance, você vai Irmão, se fazer. você pegar hoje e conversar com 10 pessoas que realmente se cuidam, não tem ninguém que gasta menos de R$ 500 com saúde por mês, velho. Não tem. É impossível, é impossível. Concordo. O cara que se cuida, ele não gasta menos de R$ 500 com saúde, velho. É. Não tem como, velho. É um custo fixo e eu tô jogando por baixo. Porque se o cara tiver um treinador, um nutricionista, pagar uma academia, só aí, meu amigo, já foi quinhentão. Só aí já foi quinhentão. Aí se Sim. o cara fizer um mercado de qualidade, se o cara botar um segundo esportezinho ali, aí eu nem tô entrando no vestuário, nos apetrechos que ele vai usar pra isso. Fora o que tem ele vai essa. gastar com com exames, se ele tiver plano de saúde pra fazer os exames. Cara, puta, o cara gasta R$ 1.000 por mês, fácil. Eu sei que a gente tem uma avenida de crescimento muito legal nisso. Qual dessas avenidas que a gente vai atirar, eu não sei com certeza ainda. A gente tá coletando dado de tudo que é lado. Depois do Cara, Fala que Vende, vai vir o Fala que Come. E olha só, e olha só que interessante. Né? Você falou da Ironberg de Fortaleza, cara. Eu tava vendo que loucura. Eles conseguiram colocar 20 mil pessoas na inauguração da Ironberg de Fortaleza. 20 mil pessoas. E foi um investimento mais ou menos nessa faixa de 40 milhões. Sim. Cara, a gente vê hoje, tipo, Neymar se conectando, se associando à Ironberg. E ainda, isso representa uma fatia muito pequena da população que treina. Eu tava vendo 10% da população hoje brasileira pratica musculação. Então, olha a margem que esse mercado tem para crescer. Porque a gente associa muito a indústria wellness com a prática da musculação, né? Que envolve suplementação, envolve dieta. Eu acho que tudo gira em torno ali. Qualquer outro esporte que você for fazer, é interessante ter musculação. Então, olha a avenida de crescimento que o mercado tem ainda, que é um mercado já bilionário. Mas olha a margem que ele tem para crescer. 10% da população brasileira pratica musculação. Sim. Os caras colocando 20 mil pessoas na inauguração de academia, velho. Quando que a gente viu alguma coisa dessa? 20 mil É muito pessoas forte, é muita né? gente. É muita coisa, cara. Hugão, estamos se encaminhando pro final, passou rápido, cara. E como de praxe, a gente queria que você deixasse uma dica, eu queria que você compartilhasse uma dica com todos os empresários e empresárias jovens, porque você é novo, você tem uma história legal, você cresceu, continua com fome, com apetite, tá colocando a tua empresa em um outro nível, modelo de franquia, que é algo muito difícil, não só construir o modelo em si, mas criar esse valor de marca. Então eu queria que você compartilhasse uma dica para os empreendedores e empreendedoras jovens que estão começando a vida, que estão começando aí o primeiro negócio, ou que já têm negócios, mas estão querendo expandir. O que você tem de dica para todos nós aí nesse sentido?
sejam famintos por conhecimento e busquem mentores. No final do primeiro ano da Marombita, eu tive um mentor. Fiz uma negociação com ele, comecei a pagar ele. Foi uma das viradas de chave. E ali eu percebi o valor do conhecimento. De falar com pessoas que estão alguns degraus à frente de vocês. Do que você quer chegar, né? Então hoje, na minha agenda, uma vez por semana, cara, eu falo com alguém do meu mercado que está alguns passos à frente. Cara, teve semana que foi o pessoal do The Best Açaí. Vou lá com dúvidas pontuais para eles. Já conversei muito com o pessoal do Matsuri, me ensinaram muitas coisas. Estão no passo de 30 lojas. A gente que tá com 10, né? Já falei com o cara do Frango no Pote, o Carlos. É um cara que tá com 100 lojas. Já falei com o pessoal do Rei da PD, que bateram 44 lojas. Então, assim, semanalmente, cara, eu tô lá e levo dúvida pontual e direta pros caras. Ó, tô com esse problema aqui com a minha gerência. Como que você faz o contrato deles? É CLT? É PJ? Cargo de confiança? Não. Ó, tô com essa dificuldade aqui. O que você fez pra diminuir o churn? Ó, eu tô com esse problema aqui. Como que você controla o seu estoque? Qual que é a plataforma? Ó, minha entrega tá ficando muito cara. Tá 9,20. Quanto que você paga na sua aí? Cara, eu levo dúvidas pontuais pra esses caras. Aprendo demais, velho. Demais. Então, assim, cara, algo que eu aprendi a buscar conscientemente pessoas que estão alguns passos à frente. E você tem que estar fazendo isso constante. Porque às vezes você está aprendendo com um cara, aí você passa o nível dele, ele não consegue mais te ajudar. Eu tenho dúvidas hoje, cara, que se eu chegar num cara que tem 2 a 3 lojas, ele não consegue me responder. Agora eu chego num cara que tem 30, esse cara fala, não é assim que você faz, não, é assado. Numa simplicidade ele resolve pra mim. Então, cara, faminto por conhecimento e buscar pessoas que estão fazendo o que você está fazendo num nível a mais. A gente tem o medo, às vezes, de achar que essas pessoas não vão ajudar, cara. E muito pelo contrário, quem lutou, quem cresceu, velho, o cara tem um prazer de te ajudar. Tem uma frase que eu gosto muito, que é: a base tá competindo e o topo tá se ajudando. Todas as vezes que eu sentei com caras grandes do meu mercado, eles falaram de números, eles falaram abertamente, eles me orientaram e eles foram super gentis comigo. Todas as vezes que eu sentei com um cara que tá cambaleando aí há 10 anos no mesmo ponto, vendendo o mesmo tanto, o cara tem um medo, mas você não vai chegar aqui e ver a receita do meu arroz, não, porque senão você vai me quebrar e não sei o que, não sei o que. Então, cara, busquem pessoas melhores que estão prosperando, que eles vão querer te ajudar bastante. Excelente dica. Cara, eu quero te fazer outra pergunta ainda antes da gente finalizar. Concordo totalmente com você. Quem já trilhou o caminho que a gente quer trilhar vai saber nos ajudar a evitar erros que muitas vezes a gente sozinho, né, ia cometer. Mas, cara, eu tô com uma curiosidade no teu modelo de negócio, que é o seguinte: vocês vendem uma solução personalizada. Né? Você falou que vocês vendem uma marmita com base no cardápio do cara. O cara, né, você falou que fizeram pro Ramondino, pro cara do bodybuilding, né? Então, hoje vocês estão com 10 lojas. Então, vocês estão numa escala e estão crescendo. Isso. Como vocês conseguem fazer essa conexão entre a escala e vender um produto do ramo alimentício de forma personalizada e individualizada? Olha, eu vou te fazer uma pergunta para responder essa questão. Para vocês dois, qual que é o restaurante favorito seu, Pedro? Depende. Pensa um. Qual que é o seu, Gustavo? Tá, pensei aqui. Pode falar, pode falar. Uhum. Pô, aqui em Campo Mourão eu gosto bastante da comida do Madai e da Varanda. Eu gosto bastante do Madai e do Buembir. Buembir também. Quantas vezes vocês foram lá? Na vida? No Buembir, talvez umas 10. No Você? Madai já comi mais vezes. Madai eu fui mais vezes contar. porque lá tem parquinho pras crianças, então a no gente Madai- fica mais no Madai- cegado. Eu fui umas, no- sei lá, umas 15 vezes. Umas No 15 Madai, vezes. eu fui, eu acho que umas 20 ou 30, mas eu já comprei deles algumas. Não faço a menor ideia de quantas Aham. vezes. Quantas vezes na vida vocês foram no McDonald's? Vixe. Não Compraram sei. um lanche, um sorvete Essa com a média aí namorada? também. Mas eu acho que é. O meu não foi muito mais, não. Hoje eu não vou mais, né? É. Mas Mas já geralmente, o McDonald's, ele é um cara que ele é uma empresa que ele tem o maior número de contato com o cliente possível. Às vezes você pergunta o restaurante favorito, por exemplo, é o Rodízio de Sushi de Maringá. Eu vou te falar aqui. Eu fui lá 4 vezes. McDonald's, cara, se puxar desde a minha infância, eu acho que eu devo ter ido umas 40, 50. Na maioria das pessoas que você pergunta é isso, tem essa métrica do McDonald's. O que o McDonald's conseguiu fazer? Ele conseguiu ter muito contato com o cliente durante o dia. E não ser o restaurante favorito de todo mundo, mas ser o restaurante que tem mais pontos de contato. A Marombita hoje, essa é a nossa missão. Não necessariamente ser o restaurante favorito, porque a gente é comida saudável. Quem que você pergunta qual que é seu restaurante favorito, ele escolhe alguma coisa saudável. Ele vai escolher alguma coisa mais calórica, né?
mas não ser o favorito, mas ser o que tem mais pontos de contato, ser o McDonald's, atender o cara em todas as frentes dele. Então, respondendo a sua pergunta agora com esse raciocínio, a gente tem a marmita personalizada que o cara compra, almoço, jantar, tudo. Hoje ele pode ir lá e comprar a proteína dele. Aí ele vai lá e faz uma tapioca e coloca 50 gramas de frango temperadinho, pesadinho, que ele comprou na Marombyta. Ou ele pode ir lá e comprar um cookie nosso que contém whey. Ou ele pode pedir nas outras duas marcas que a gente tem junto, que é a Marombyta Fit Coffee e Sways. Ele tá de manhã, ele precisa comer uns ovos mexidos. Veio o com uma cookie nesse vitamina. pedido que você mandou aqui? Eu mandei vir. Se O veio, cookie é sucesso. se veio, só porque eu falei, se veio o cookie, Então, a gente busca a filosofia do McDonald's, ter o maior número de contatos com o cliente possível. Nossas marcas hoje compõem isso. Por isso que a gente vende proteína separada, proteína individual, sobremesa, misto quente, sanduíche, salada, wrap e a refeição personalizada pra gente atender esse cara, conectar com ele em todos os momentos do dia, cara. top, faz sentido. Faz total sentido, porque Você como atende- vocês têm várias outras soluções prontas que atendem o dia desse cara, gerando vários É. pontos de contatos, às vezes o individualizado é uma das soluções, né? Sim. Então sim. você consegue escalar em É o vários nosso outros produto pontos de principal contato. ainda. A refeição personalizada, cara, nosso produto principal é o ticket mais top, é o que tem mais recorrência, é o que o cliente fica por mais tempo. Mas aí a gente foi compondo o nosso mix com essas receitas acessórias pra conseguir fazer o cara pensar na gente o tempo inteiro. Inclusive agora tá vindo imã de geladeira da Marombyta com calendário. Ah O lá. cara ir furar a dieta, ele abrir ali, ele fala, eita, faz 3 dias já que eu tô comendo direito, eu não vou errar não. Olha lá, bem pensado, caramba. Não. Mais um episódio maravilhoso. Esse foi mais um episódio do Fala Que Vende podcast. Espero que vocês tenham gostado. E agora a gente quer soltar, né, Hugão? A novidade em Vambora. primeira mão aí. O Hugão liberou pra todo mundo que assistir esse episódio até o final. Hugão, quer falar? Pode falar. Vou soltar. Qual câmera que eu olho? Aqui, ó. Essa aí? Para você de Campo Mourão e região, nós vamos estar com um cupom rolando durante setembro inteiro de 20% de desconto para todo mundo que assiste aqui o Fala Que Vende. Então, se for WhatsApp, se for via nossa plataforma, se for via nosso site, coloca lá, Fala Que Vende 20, que você vai ter 20% de desconto em todo o nosso cardápio. Que isso? Depois desse episódio, 20%, se você não assistiu até o final, mas se você assistiu, na verdade, manda pra todo mundo esse episódio. Fala, ó, assiste até o final que tem desconto na Marombyta. Inclusive, acabou de chegar aqui o cheiro, tá? Aí, ó. Opa! Faz as honras Que aí. isso, o cheiro Cara tá, do o cheiro céu. tá. E veio até cookie, hein? Ah, meu É docinho que não preferido. dá pra hein? sentir o cheiro aí, viu? Viu? Não é Nossa. só o Foi meu no- docinho preferido nesse ambiente aqui. Meu nutricionista também ama cookie, hein? Foi no momento exato. Ó, aqui vieram algumas refeições. Olha só, galera, pô. Eu pedi uma para cada. Ó, olha aqui. Vamos ver. O meu veio purê de batata doce com filé mignon suíno. Não, e olha o capricho da embalagem, que hein? Vamos. isso? Cara, essa embalagem aí foi uma evolução muito grande aí para nós. Purê de mandioca com carne moída. Macarrão ao sugo bolonhesa. Arroz branco com estrogonofe de frango. Arroz à grega com Ó a tilápia. mensagenzinha aí que eu falei. É nada que ele mandou cookie. Estamos enviando esses mimos para estar... Ó, pesado o cookie, hein? Que isso. Pesado. Que isso. Que isso. Cara, esse cookie aí é violento. Contém whey protein. É hein? diferente ou é o mesmo? Mesmo. É o mesmo, só muda o tamanho. Cara, seguinte. Esse aqui é o nosso smoothie da Suez. Que isso. A cara do... É, rapaz. Coisa Pra quem boa, não hein? sabe o que é o smoothie, é um milkshake saudável, basicamente. Fruta, leite, whey protein e o pessoal gosta pra caramba. Olha só, gente, é isso, ó. Marmitinha personalizada, vou até mostrar aqui na câmera, ó. Muito bem embalado, tá? Muito bem embalado. Eu sou cliente da Marombyta há um tempo já, desde o começo, né, Hugão? Coisa boa. E melhorou demais, tanto a embalagem quanto a qualidade do produto, não tem o que falar. E agora a gente conseguiu aí 20% de desconto para você que é nosso seguidor, para você que é nosso espectador. Então, durante setembro, todo mês de setembro, o Hugão vai disponibilizar aí o cupom Fala Que Vende 20. Então, se você assistiu esse episódio até o final, encaminha ele para todos os seus amigos que são de Campo Mourão região, que é um cupom regional para Marombyta Campo Mourão. Então, aproveita. Tem cookie, tem smoothie, tem wrap, tem marmita. Você pode pedir só o frango, você pode pedir só o arroz, enfim. É totalmente personalizado para você.
Mais um eu acho episódio, que né? dá pra chamar o Gão de novo, né, É, cara? Uma não, vez por mês toda chamar vez, ele cara, aqui, Uma vez por cara. mês o Gão Não, aqui. conta com a gente. Doido. Bom demais, galera. Esse foi Valeu. mais um episódio, tá? Agradecemos a presença de todo mundo. Gustavo, Gão, obrigado pela presença, pelo bate-papo. Foi incrível. Obrigado de coração aí, pessoal. De verdade, parabéns pelo projeto, entregando muito valor, muito conteúdo aí pra todo mundo. Parabéns, Gustavo. Parabéns, Pedrão. Conta comigo e vamos pra cima. Muito bom. Esse foi mais um episódio. A gente vê vocês no próximo. Já segue o perfil, ativa o sininho pra não perder nenhum episódio. E a gente se vê no próximo episódio. Tchau. Valeu. Valeu!